Você já tentou lembrar o nome de um colega da escola, mas não conseguiu? Já esqueceu onde deixou as chaves pela terceira vez esta semana? Já se perguntou por quê, mesmo depois de anos, você ainda sente o coração acelerar ao lembrar daquela apresentação em público que deu errado? A memória humana é um dos fenômenos mais fascinantes e frustrantes da biologia. Ela nos permite aprender, sonhar, criar, amar. Mas também nos trai. Deixa escapar nomes, datas, lugares. E, no entanto, guarda com perfeição cada detalhe do momento em que fomos humilhados, traídos, assustados. Por que isso acontece? Por que nosso cérebro parece projetado para esquecer o essencial e gravar o terrível? Este episódio é um oferecimento da Grid. Mais detalhes ao final do vídeo. Mas antes disso, vamos mergulhar fundo na máquina mais complexa que conhecemos, a nossa própria mente. O que a memória realmente faz? Não pense na memória como um arquivo digital. Não é um HD que armazena tudo exatamente como foi gravado. É muito mais parecido com uma historiadora que reescreve o passado a cada vez que o conta. Cada vez que você relembra algo, está reconstruindo essa memória. E, nesse processo, ela pode ser alterada, distorcida, até apagada. Mas há um tipo de memória que resiste a tudo. A memória emocional. Especialmente quando envolve medo. O cérebro humano tem um sistema de alerta chamado amígdala. Uma estrutura pequena, localizada no centro do cérebro, que funciona como um alarme antigo, primitivo, mas extremamente eficiente. Quando você sente medo, seja por um susto, um trauma ou apenas uma sensação de perigo, a amígdala dispara. E, junto com ela, ativa todo um sistema hormonal. Adrenalina, cortisol, noradrenalina. Essas substâncias fazem com que o cérebro priorize aquela experiência, marcando-a como importante para a sobrevivência. E é por isso que você lembra com todos os detalhes. Do dia em que quase foi atropelado, do olhar da pessoa que te humilhou, da voz da professora que gritou com você, mas não lembra o que comeu ontem no almoço. O medo não é um erro, é uma vitória evolutiva. Imagine-se em uma floresta pré-histórica. Você está caçando. De repente ouve um rugido. Seu corpo congela. Seu coração acelera. Sua respiração fica rápida. Seu cérebro entra em modo de emergência. Se você não lembrar desse momento, se não registrar que aquele lugar é perigoso, que aquele som significa predador, você morre e sua linhagem genética se extingue. Nossa memória não evoluiu para nos ajudar a lembrar datas de aniversário. Evoluiu para nos ajudar a sobreviver. E para isso, ela precisa ser seletiva. Precisa esquecer o inútil, como o que você vestiu na terça-feira, e gravar o vital, como o rosto da pessoa que te atacou. Isso explica por que, mesmo após décadas, você ainda sente um frio na barriga ao pensar em um professor que te intimidou. Por que o som de um vidro quebrando pode te fazer pular, mesmo que você saiba que está em segurança? Por que certos cheiros, sons ou ambientes podem desencadear uma reação de pânico, sem motivo aparente? O cérebro não está falhando, está funcionando exatamente como deveria. Por que esquecemos o que importa e gravamos o que não deveria? Aqui está o paradoxo. O que mais precisamos lembrar, como compromissos, nomes, fórmulas, datas, é justamente o que mais esquecemos. E o que menos precisamos lembrar, como o constrangimento de um erro, a dor de uma crítica, o peso de um fracasso, é o que grava com mais força. Por quê? Porque o cérebro não classifica informação por importância lógica, classifica por intensidade emocional. Um teste de matemática que você tirou 8,5 provavelmente será esquecido em semanas. O teste que você tirou 4,0 e foi repreendido publicamente pelo professor será lembrado por anos. Uma conversa tranquila com um amigo desaparece da memória. A mesma conversa, mas com uma discussão, gravada em alta definição. Isso não é um defeito, é uma estratégia de sobrevivência. O cérebro entende que se algo gerou dor, vergonha ou medo, é porque representou uma ameaça e, portanto, deve ser lembrado para evitar repetições. O problema é que hoje vivemos em um mundo onde as ameaças são diferentes. Não são leões nas savanas. São críticas no trabalho, comparações nas redes sociais, pressão por produtividade, medo de fracassar.
E o cérebro, ainda preso no passado, continua tratando tudo isso como se fosse uma questão de vida ou morte. O cérebro não esquece. Ele escolhe o que guardar à memória, não é um depósito passivo. É um sistema ativo de triagem. Cada dia, seu cérebro processa cerca de 70 mil pensamentos. Se tentasse guardar todos, entraria em colapso. Então, ele faz uma seleção rigorosa. O que é repetido? Mais chance de ser lembrado, por isso estudar com revisão funciona. O que é emocionalmente carregado? Priorizado, especialmente se for negativo. O que é novo? Tem atenção temporária, mas só se for relevante. O que é útil? Depende da definição de útil do cérebro, e muitas vezes isso é definido pelo medo. Essa seleção é feita automaticamente, sem que você perceba. É por isso que você esquece o nome de alguém que viu ontem. Mas lembra, com clareza, o tom de voz da pessoa que te rejeitou há 10 anos. A amígdala vs. o hipotálamo, o duelo interno da memória. Dentro do cérebro, há uma guerra silenciosa entre duas estruturas. Amígdala, a guardiã do medo, responsável por gravar experiências emocionais, especialmente negativas. Hipocampo, o arquivista, responsável por organizar e consolidar memórias. Quando a amígdala está ativa, como em situações de estresse, ansiedade ou trauma, ela domina o hipocampo. Isso significa que enquanto você está com medo, o cérebro prioriza a gravação da emoção, e não dos detalhes racionais. É por isso que, em momentos de pânico, você pode não lembrar o que disse, o que fez ou o que aconteceu, mas vai lembrar como se sentiu. E com o tempo, essa emoção se torna a memória. Você não lembra do que aconteceu, lembra do que sentiu. E como o cérebro associa a emoção com importância, essa memória se fixa. O que isso tem a ver com você hoje? Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque você quer entender por que ainda sente dor por algo que aconteceu há anos. Você quer saber por que não consegue esquecer uma crítica, mesmo que tenha sido injusta. Você quer aprender a controlar sua memória para não ser escravo do passado. A boa notícia: você não está preso a esse sistema. A má notícia? Mudar isso exige consciência e prática. O cérebro é plástico. Ele pode ser reprogramado. Pode aprender a desvalorizar o medo e valorizar o que realmente importa. Mas para isso, você precisa entender como ele funciona e usar essa compreensão a seu favor. Como reescrever sua memória, sem apagar o passado. Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas pode mudar como você se relaciona com isso. Aqui estão 3 estratégias baseadas em neurociência. Estratégia 1. Recontextualização. Quando você lembrar de um momento doloroso, pergunte-se: o que eu aprendi com isso? Como isso me fez crescer? Isso não apaga a dor, mas muda o significado dela. Em vez de ser uma ferida, vira uma lição. Estratégia 2. Repetição positiva. O cérebro aprende com repetição. Se você quer lembrar algo positivo, como um elogio, um sucesso, um momento de alegria, repita-o. Escreva. Fale em voz alta. Grave em áudio. Quanto mais você reforçar uma memória positiva, mais ela se fixa. Estratégia 3. Desconexão emocional. Quando uma memória dolorosa surgir, tente observá-la como se fosse um filme. Não como algo que aconteceu com você, mas como algo que aconteceu. Isso reduz a carga emocional, e com o tempo, a memória perde o poder de te afetar. O paradoxo final: o medo que nos salva. E o medo que nos destrói, o medo salvou a humanidade. Sem ele não teríamos sobrevivido às eras glaciais, aos predadores, às doenças. Mas hoje, o medo, quando descontrolado, nos destrói, nos paralisa, nos impede de arriscar, de amar, de criar, de viver. Porque enquanto o cérebro está focado em evitar o perigo, ele não consegue enxergar as oportunidades. E é por isso que entender como a memória funciona e como o medo a molda é tão importante. Não é sobre apagar o passado, é sobre redefinir seu futuro. E se o medo não fosse o inimigo, mas o guarda? Imagine que o medo não é um inimigo a ser derrotado, mas um guarda a ser treinado. Ele está lá para proteger você. Mas às vezes ele exagera. Confunde um elogio com uma ameaça, um erro com um desastre,
uma crítica com um julgamento eterno. Sua missão não é eliminar o medo, é ensinar o medo a reconhecer o que realmente importa. E para isso você precisa de 2 ingredientes: consciência, perceber quando o medo está dominando sua memória. Intenção, decidir conscientemente o que você quer lembrar e o que quer soltar. O que fazer agora? Você não precisa esperar um milagre neurológico. Pode começar hoje. Escolha uma memória dolorosa, algo que ainda te machuca quando você pensa nisso. E agora, faça isso. Escreva o que aconteceu, sem julgamento. Pergunte-se: o que eu aprendi com isso? Pergunte-se: como isso me fez crescer? Repita essa nova versão da história, em voz alta, por 3 dias seguidos. Você vai ver, a dor não some, mas ela muda de forma, deixa de ser uma prisão e vira uma ponte. A grande verdade que ninguém te contou sobre a memória. A memória não é uma câmera, não é um arquivo, não é um registro fiel do passado. É uma narrativa. E você é o autor. Você pode escolher quais histórias contar, quais emoções dar destaque, quais lições extrair. O cérebro pode estar programado para gravar o medo, mas você pode reprogramá-lo para gravar a coragem, o último gancho e o primeiro passo. Você acabou de descobrir por que sua memória parece te trair e por que, na verdade, ela está apenas fazendo seu trabalho. Mas aqui está a pergunta que você precisa responder agora. Qual memória você quer reescrever? Não é sobre esquecer, é sobre transformar. Se este vídeo te fez pensar, curta. Se te fez sentir menos sozinho, compartilhe. Se te fez querer entender mais, inscreva-se. E, principalmente, comente. Qual memória você gostaria de reescrever? O que você aprendeu com ela? Sua resposta pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E quem sabe, até te ajudar a encontrar um novo jeito de olhar para o passado. Eu sou Marcelo Padilha. E você acabou de assistir a mais um episódio de Animação IA. Não somos míopes por acaso. Somos breves por necessidade. Mas dentro dessa brevidade, cabe uma infinidade de possibilidades, inclusive a de reescrever nossa própria história. Até a próxima. E lembre-se, você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide fazer com o que aconteceu.